futuro, enxergada como ponto de partida de uma terceira guerra mundial, na visão do cientista político americano Paul Post, da Universidade de Chicago. Isso porque ele interpreta que a participação ativa em uma guerra vai bem além do envio de tropas a um campo de batalha. Para o pesquisador, armar ou financiar um dos lados de um conflito é, na prática, participar ativamente dele. Tanto Estados Unidos quanto a Europa Ocidental já enviaram bilhões de dólares em ajuda financeira e armamentícia aos ucranianos e aplicaram aos russos as maiores sanções econômicas da história. E por isso, na visão de Post, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, já poderiam ser considerados participantes da guerra atual e já viveríamos o princípio da Terceira Guerra Mundial. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e entrevistei Paul Post sobre esse assunto. Logo no início da conversa, ele pontuou que definir se estamos ou não em um conflito global depende de como entendemos uma guerra mundial. Para alguns estudiosos, isso envolveria armas nucleares. Para outros, uma guerra mundial veria a eclosão de conflitos interrelacionados em diversas partes do mundo. Para Paul Post, porém, não é preciso ir tão longe. O envolvimento de grandes potências no conflito da Ucrânia no grau atual já caracteriza um cenário de guerra mundial. Destaco aqui os principais pontos da conversa com o pesquisador. Minha primeira pergunta foi se já estamos, afinal, em uma terceira guerra mundial. Minha resposta é que podemos estar nos estágios iniciais do que os historiadores podem dizer mais tarde ser o início de uma guerra mundial, mesmo que armas nucleares nunca sejam usadas. Em primeiro lugar, você já tem uma grande potência envolvida diretamente, a Rússia. Em segundo lugar, embora outras grandes potências como os Estados Unidos não lutem na guerra diretamente, estamos muito perto disso. Os Estados Unidos estão abertamente fornecendo todos os tipos de armas à Ucrânia para combater a Rússia. E o fato de não fazerem isso em segredo é algo que realmente diferencia a guerra atual das chamadas guerras por procuração mais tradicionais, quando as potências apoiam um dos lados de forma velada sem divulgar isso abertamente. No conflito da Ucrânia, os lados são muito claros. De um lado temos a Rússia, com alguma ajuda de Belarus e tentando a ajuda de outros países como a China. De outro lado, a Ucrânia, com a OTAN, os Estados Unidos e vários outros países do chamado Ocidente que os apoiam. E então, nesse sentido, as linhas de batalha, os lados, são muito claros. O conflito tem muitas características de algo que é uma guerra entre grandes potências, e dependendo de quantas potências estão envolvidas, você pode dizer que é realmente uma guerra mundial. A área de pesquisa de Post é o que ele chama de economia política da guerra, ou seja, como o poder financeiro, o dinheiro, é central para alimentar os confrontos. Ele lembra que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram armamentos aos aliados, que eram principalmente o Reino Unido e a União Soviética, por muitos anos antes de enviar tropas ao conflito. Da perspectiva do inimigo, não importa muito se você declarou guerra ou se reconhece como parte da guerra. Se ao financiar ou armar um dos lados, você se torna o principal motivo pelo qual o inimigo está perdendo essa guerra ou está tendo mais dificuldade para vencê-la. É possível ver que o Putin opera com essa lógica de entender a ajuda para a Ucrânia vinda do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos, como parte do conflito. Ele inclusive fez declarações sobre como essas sanções já são uma guerra econômica. Da perspectiva de Putin, ele já está em guerra com o Ocidente, com os Estados Unidos. Para ele, não importa que ainda não tenham sido usadas tropas americanas. Claro que é possível dizer que importa, já que a presença do exército americano seria um ponto-chave de escalada no conflito. Mas se Putin continuar tendo seu progresso militar frustrado na Ucrânia, ele dirá que a causa disso é a assistência que está sendo fornecida pelos Estados Unidos pela OTAN. Então, de sua perspectiva, não é uma luta entre a Rússia e a Ucrânia. Ele se vê lutando contra o Ocidente na Ucrânia. O principal corredor de envio de armas e recursos ocidentais para a Ucrânia é a Polônia, país que também tem recebido a maior quantidade de refugiados ucranianos. Isso, segundo Post, faz da Polônia o país membro da OTAN com maior probabilidade de ser atacado pela Rússia,
caso Putin decida escalar o conflito. Então, esse poderia ser precisamente o argumento da Rússia para atacar um país da OTAN, acusando-o de ter agredido primeiro, acusando de ser blefe esse argumento dos líderes políticos dos Estados Unidos de que exista uma distinção entre fornecer armas e operá-las diretamente em uma guerra. A análise de Paul Post encontra respaldo na história. Ele cita o ataque a Pearl Harbor, que arrastou os Estados Unidos para o confronto direto na Segunda Guerra Mundial. De acordo com o pesquisador, o ataque do Japão ao território americano em dezembro de 1941 aconteceu porque os japoneses se viram incapazes de vencer a guerra que lutavam na China e atribuíam seu insucesso na Ásia às sanções impostas pelos americanos ao petróleo japonês e ao auxílio financeiro e armamentício que o governo dos Estados Unidos vinha oferecendo à China. Para concluir, perguntei a Post sobre o papel da China nesse xadrez geopolítico mundial. Por enquanto, Pequim tem mantido uma posição ambígua. Demonstrou inicialmente apoio a Vladimir Putin, mas não se declarou favorável à incursão russa na Ucrânia. Post acha que, assim como os Estados Unidos, a China não demonstra a intenção de enviar tropas diretamente à Ucrânia, mas isso não significa que os chineses não terão uma participação nos bastidores. Ainda está na mesa para a China fornecer algum tipo de assistência direta à Rússia. E a ameaça de sanções econômicas certamente não são o suficiente para barrar a China de fazer aquilo que ela acha ser de seu interesse estratégico primordial. Recentemente, Putin e Xi Jinping assinaram um acordo de amizade. Eles se veem como parte dessa nova ordem internacional que querem liderar. E por isso, essa é uma das maiores implicações desse conflito na Ucrânia, que vai muito além das cenas horríveis de ataques a civis e destruição de um país. Se a China optar por uma aliança com a Rússia para tentar criar uma ordem internacional alternativa ao Ocidente, isso teria enormes implicações, basicamente para o resto do século XXI.